Graça e paz, meus irmãos, da parte do Senhor Deus. Amém. Nesse mesmo espírito de louvor, nós iremos orar ao Senhor, dando início ao culto. Queremos prestar ao Senhor. Nós não temos outra motivação que não seja adorar ao Senhor. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor, para bendizer o nome do Senhor Deus. E a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus possa estar falando a cada coração, em cada parte deste culto, em nome de Jesus. Deus de toda graça, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nós Te bendizemos, nós queremos Te agradecer, ó Senhor, por mais um domingo em que dedicamos a Ti, Senhor. Nós queremos o Teu nome, somente o Teu nome engrandecer. Queremos Te agradecer, Senhor, pela obra maravilhosa que o Senhor realizou nas nossas vidas. Eis o motivo de estarmos aqui. Nós estamos aqui, temos a plena consciência do porquê estamos aqui, ou para que estamos aqui. Nós nos reunimos nesta noite para louvar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, para Te render graças, pois todo o nosso louvor deve ser creditados a Ti, Senhor Deus. Todos os nossos louvores. Ó Deus, Te pedimos, ó Pai, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, vem sobre nós, vem ser o centro deste culto, Pai, que nada fuja do Teu controle, Pai, mas que tudo transcorra conforme a Tua vontade, ó Pai. Faz isso, Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meu querido irmão, quero te convidar a se colocar em pé. Os irmãos podem entrar, que estão chegando. E enquanto você se coloca em pé, abra a sua Bíblia em 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 16. Primeira Crônicas, capítulo 16. Eu estarei lendo a partir do verso 23. 1 Crônicas, capítulo 16, a partir do verso 23, nos diz a palavra do Senhor: cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte, diga-se entre as nações: reina o Senhor. Ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Vamos ler juntos os últimos versículos, todos juntos. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao Teu santo nome e nos gloriemos no Teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Amém. Glória a Deus. É o que queremos fazer nesse momento.
E todo o povo disse: assim seja. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é muito digno de ser louvado. E nós devemos também louvar ao Senhor, como nos diz a palavra do Senhor Deus. Vamos louvar ao Senhor Deus, Ministério do Louvor. Eu queria que iniciássemos com esse cântico, que fizemos o prelúdio, que nos diz o texto: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Nós iremos louvar ao Senhor Deus dizendo: queremos o Teu nome, Senhor, engrandecer, queremos agradecer pela obra que o Senhor fez nas nossas vidas. Queremos o Teu nome, Senhor, queremos Te engrandecer, Te agradecer, Senhor. A igreja: queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te, por Tua obra em nossas vidas. Nós confiamos, Senhor, pois só Tu és. Na cidade do nosso Deus, Seu santo monte. Tu és a nossa alegria, Senhor. Tu és o motivo, Senhor, do nosso louvor. Grande é o Senhor, Tu és grande, Senhor. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós nos prostramos. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos Teu nome, Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, lá do início: grande é o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Seu santo monte. Ele é a alegria de toda a terra. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor. Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Nós queremos, Senhor, agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor.
São as misericórdias do Senhor, são as misericórdias que são derramadas sobre as nossas vidas. Não há em nós mérito algum, queridos. Não há em nós louvor nenhum. Toda glória para o Senhor, todo louvor para o Senhor. Estava pensando nesse momento, nós poderíamos estar nesse momento em tantos outros lugares, que nos traz a consciência de que chegamos aqui para adorar a Deus, é o Espírito de Deus, foi a graça. Nós ouvimos a mensagem pela manhã, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Eu fico pensando, meu irmão, alguém que recebeu vida do Senhor, tem vida, tem o que fazer no tempo. Chega aqui disposto a adorar, a render graças ao Senhor, a dizer: queremos o Teu nome, Senhor, engrandecer, queremos o Teu nome e Te agradecer, ó Pai, pela obra que o Senhor fez na minha vida. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Se Deus fez uma obra na tua vida, eu quero mais uma vez repetir esse coro com você. Mas eu não quero que você cante, eu quero que você agradeça a Deus, que você adore ao Senhor. Esqueça a pessoa do seu lado, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, diga: Deus, muito obrigado, muito obrigado. Eu não merecia, Senhor, são as misericórdias do Senhor que são derramadas, e foram e são derramadas sobre as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Vamos dizer mais uma vez, igreja: queremos o Teu nome engrandecer e agradecer. Glória ao Teu nome, Senhor. Eu Te louvarei, Senhor, por tudo que Tu és. Minha vida eu entrego a Ti, Senhor, como oferta viva diante do Teu altar. Não faça outra coisa que não essa, Senhor Deus. Meus irmãos, a de se entregar diante do altar de Deus como oferta viva nesta noite, em nome de Jesus. Adora ao Senhor. Eu Te louvarei por tudo que Tu és. Minha vida entrego a Ti, para ver Tua glória em mim brilhar, Senhor. Eu Te louvarei por tudo, Senhor, tudo que Tu és. Minha vida entrego a Ti, para ver Tua glória, em mim brilhar, Senhor. Quero exaltar, Senhor, Teu nome, e em Teus braços descansar. Senhor, Tu és o meu escudo, e nada poderá nos separar, e nada poderá nos separar.
Aleluia, glória a Deus, aleluia. Meu querido irmão, ainda em pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, nós iremos ler do verso 1, de maneira alternada, até o verso 16. Mateus, capítulo 5, nos diz a palavra: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Aleluia, amém. Podem sentar, queridos. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Nós teremos mais um momento de oração. Eu te convido a fechar os olhos, a se colocar diante de Deus em espírito de oração, de louvor a Deus, de gratidão por esta palavra. Depois de alguns instantes de oração silenciosa, você e Deus, conversando com Deus, nós iremos quebrar esse silêncio. Convido o nosso irmão Josimar, que ora ao Senhor, que agradeça a Deus por esta palavra, que possa com a sua voz nos representar em gratidão ao Senhor Deus, porque a palavra nos garante que Ele nos alcançou de tal forma que nos transformou em pessoas bem-aventuradas, felizes, porque agora o Espírito nos domina e os nossos atos refletem a vontade do Pai, aquele que tem o controle absoluto das nossas vidas. Agradeça ao Senhor, passe alguns instantes dizendo a Deus: Deus, muito obrigado por tua intervenção no meu viver. Oremos ao Senhor.
Nós gostaríamos nesse momento conhecer aquelas pessoas que visitam a nossa igreja. Se você está aqui hoje à noite visitando a nossa igreja, eu quero te convidar a levantar uma de suas mãos, onde quer que você se encontre. Graças a Deus, sejam bem-vindos. Mais alguém visitando a igreja? Graças a Deus, sejam bem-vindos. Louvado seja o nome do Senhor. Se você estiver próximo dessa pessoa que levantou uma de suas mãos, dá um aperto de mão, abraça a pessoa aí na bênção. A igreja repete comigo: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vocês possam nesta noite reter aquilo que é o melhor deste ajuntamento, que é a presença do Senhor. Que Deus fale a cada coração, que Deus ministre as nossas vidas. A você que já é membro congregado desta igreja, que você aproveite cada instante ou cada momento deste culto para expressar ao Senhor Deus o seu culto, a sua adoração, o seu louvor sincero e verdadeiro, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Nós iremos continuar louvando ao Senhor. Quero convidar mais uma vez o grupo de louvor. Esse cântico nos diz que nós podemos lançar sobre o Senhor Deus aquilo que é fardo, aquilo que traz peso à nossa vida, e isso fizemos de maneira maravilhosa quando o Espírito Santo de Deus foi selado nas nossas vidas. O meu fardo eu deixei de carregar quando ouvi a voz do Senhor. Louvemos ao Senhor. Eu deixei de carregar quando sua voz ouvi. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, sem demora vinde a mim. Hoje minhas mãos se erguem quando adoro, só carregam gratidão. Os meus joelhos não suportam e se dobram Ante a glória do Senhor, ante a glória do Senhor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há em teus braços descansar. e ali, Senhor, E ali ficar. Não há. Hoje minhas mãos se erguem quando adoro, só carregam gratidão. só carregam gratidão. Os meus joelhos não suportam e se dobram ante a glória do Senhor. Não há outro lugar onde eu queira onde eu queira estar. Não há em teus braços descansar. e ali, Senhor, E ali ficar. mais uma vez, não há outro lugar. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há em teus braços descansar. E ali ficar, Senhor, E ali ficar. Não há para sempre.
para sempre, para sempre, para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Isso se dará de forma definitiva quando Jesus descer sobre as nuvens com poder e glória. Estaremos por toda a eternidade adorando ao Senhor Deus. Eu quero te convidar, meu irmão, mais uma vez a se colocar em pé. Esse canto diz isso: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e graças a Deus que ele veio à terra, se fez carne, morreu na cruz e derramou o seu sangue por amor às nossas vidas. Louvado seja Deus por isso. Todos juntos, o menino nasceu. O menino nasceu, como filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome? E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu Começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. leva-nos em tuas mãos. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. glória ao teu nome, Senhor. O menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. e o seu nome, E o seu nome é ele é maravilhoso. maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu O céu começa a se abrir, toda toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. leva-nos, ó Senhor. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Mais uma vez, o céu começa a se abrir, O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo,
for, eu não temerei, o Senhor está comigo. Amém, meu irmão? Não temas, eu estou contigo. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. É bom, isso acontece, é bênção. Seja o que for, eu não temerei, o Senhor está comigo. Seja o que for, eu não temerei, o Senhor está comigo. Seja o que for, eu não temerei. Seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo. E da batalha não fuge. Ele é meu abrigo. Mais uma vez, seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo. E da batalha não fuge. Ele é o nosso abrigo. Eu confio na palavra de quem me criou. Nem nada ponho a minha fé, senão na graça de Cristo Jesus. Santo, Ele é santo. Teu nome é santo. Maravilhoso és tu, meu Pai. Em ti descanso por toda a vida. Teu nome é santo. Teu nome é santo. Maravilhoso, meu Pai. Por toda a vida, eu confio na palavra de quem me criou. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Cristo Jesus. Santo, santo, santo nome, teu nome é santo. Maravilhoso és tu, meu Pai. Em ti descanso por toda a vida, teu nome é santo. Teu nome é santo. Maravilhoso, glória ao teu nome, Senhor. Descanso por toda a vida em ti. Celebra ao Senhor com palmas. Glória a Deus. O nome do Senhor é santo. Teu nome, Senhor, é santo. Teu nome é santo. Maravilhoso és tu, meu Pai. Em ti descanso por toda a vida em ti. Teu nome é santo. Teu nome é santo. Maravilhoso, maravilhoso. Em ti, Senhor, em ti descanso por toda a vida em ti. Seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Graças a Deus.
Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos convidar nesse momento as crianças até 11 anos de idade que venham aqui à frente. Nós iremos orar as crianças nesse momento, crianças até 11 anos de idade. Vamos orar pelas crianças. Senhor, de toda graça, nós louvamos o Teu nome, Pai. Tu és santo, 3 vezes santo, como nos diz a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, como é bom poder louvar o Teu nome com liberdade, Senhor. Como é bom, Senhor, perceber e compreender através da Tua palavra que o Senhor se faz presente no meio dos louvores. Nós cremos também que essas crianças compreendem, entendem, estão aqui trazidas pelos seus pais para aprender mais da Tua palavra, e nos diz a Tua Escritura que devemos ensinar a criança no caminho em que elas precisam andar, devem andar. Meu Deus, nós Te louvamos por mais esta oportunidade. Elas estarão sendo ensinadas como precisam andar, caminhar, se portar. Oh Deus, louvamos o Teu nome por isso, Pai. Te pedimos que o Senhor use a cada professor como instrumento em Tuas mãos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vão na bênção, queridos, em nome de Jesus. Meu querido irmão, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Eu estarei lendo a partir do verso 24, Mateus capítulo 17, iremos ler a partir do verso 24. Nos diz a palavra do Senhor: tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram para Pedro: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu Pedro. Ao entrar ele em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, lhes disse: dos estranhos, Jesus. E ele lhe respondeu: logo estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Senhor, continua conosco, fala conosco, ministra, esconde por trás da Tua cruz. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa estar falando a cada vida aqui neste santuário, neste lugar, para o louvor do Teu nome. Enche-me, Senhor, com o Teu Santo Espírito e usa-me para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, eu já tive a oportunidade de ministrar nesse texto, acredito que em 2 oportunidades, mas todas as vezes que estudo esse texto, que olho para esse texto, eu acho esse texto extremamente desafiador. É um texto que você pergunta aí, do que o pastor vai falar hoje à noite? Sobre pescaria? Porque o texto fala sobre pescaria.
O que é que esse texto tem a nos ensinar hoje à noite? O que é que esse contexto, esse pano de fundo, essa experiência que Pedro, os discípulos e o próprio Jesus teve, passou, tem a ver comigo e contigo nesta noite? O que é que tem a ver esse texto conosco? Mas antes de pensar sobre o texto, antes de tirar as ideias que vieram ao meu coração, eu queria apresentar a vocês primeiramente o pano de fundo, o porquê disso. Nós estudamos aqui no texto que Jesus estava entrando em Cafarnaum, em sua costumeira caminhada. Jesus foi alguém que vivia e fazia a obra do Pai de forma ininterrupta. Jesus não perdia tempo, Jesus não se envolvia com demandas deste mundo. Jesus teve um ministério muito curto, 3 anos, mas o suficiente para nos mostrar como deve se portar aquele que foi alcançado pela graça de Deus, aquele que foi salvo pelo Senhor. E nós percebemos que Jesus era alguém que estava sempre em movimento. Jesus não era uma pessoa estática, como muitos seguidores hoje insistem em viver. Tem crente que se converte, imagina que a vida vai ser levada simplesmente em chegar ao templo, sentar, ouvir mensagens, gostar delas ou não, aplicá-las ou não. É uma vida de comodidade, é uma vida muito confortável, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo próprio Jesus. Jesus foi alguém que se movimentou, Jesus foi alguém que viveu intensamente a pregação do Evangelho. Jesus sempre teve um alvo novo, um povo a ser alcançado, uma mensagem a ser levada. E Jesus mostrou aos discípulos de maneira muito clara que era necessário que eles vivessem também dentro dessa perspectiva de levar o Evangelho, de levar a mensagem, de proclamar a mensagem de salvação a tantos outros, para a glória do Pai, em nome de Jesus. Essa é a mensagem central da vida e da dinâmica estabelecida pelo próprio Jesus. Em uma dessas andanças, em uma dessas caminhadas, e chegando a Cafarnaum, eu penso que Pedro aqui foi surpreendido com uma recepção muito diferente. Nós sabemos de forma contextual que multidões afluíam à procura dos milagres de Jesus. Muitas pessoas procuravam Jesus desejosas em enxergar por curiosidade, outros desejosos porque necessitavam da intervenção do Mestre, outros porque realmente nasceram de novo, porque realmente estavam vivendo o discipulado, estavam vivendo como discípulos de Jesus, e uma grande multidão sempre afluía, caminhava com Cristo. E nós percebemos em várias passagens o cuidado de Jesus, a proteção de Jesus, o carinho e a compaixão de Jesus para com todos. Mas eu penso, queridos, que Pedro, neste texto aqui específico, Pedro foi surpreendido, foi recebido de forma diferente. Se você volta os teus olhos mais uma vez ao verso 24, texto que lemos, nós iremos perceber isso. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram a Pedro: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Eu penso que Pedro foi surpreendido, eu penso que Pedro pensou rapidamente: o que é que esse povo está pensando? Cobrar tributo do mestre? Cobrar tributo de Jesus? O que eles estão pensando? Será que eles não entendem que é Jesus? Será que eles não entendem que é o Filho de Deus? Será que eles não entendem que é o próprio Deus? Meus irmãos, era algo muito normal o imposto, ou cobrar o imposto das 2 dracmas, que era uma taxa anual para a manutenção do templo. Você vai perceber isso quando você ler o livro de Êxodo, especificamente o capítulo 30 do livro de Êxodo. Você vai perceber que era algo extremamente normal cobrar essa taxa para a manutenção do templo. Todos os homens judeus tinham a obrigação de pagar um imposto para a manutenção do templo de Jerusalém. E Jesus, na qualidade de filho do Pai real, a quem pertencia o templo, não tinha obrigação alguma de pagar o imposto relativo ao templo.
Os reis e seus familiares não pagam impostos. Era cultural. Os reis e os familiares eram isentos desse imposto, ou dos impostos do templo. Eu penso que Pedro conhecia a cultura. Pedro disse: mas eles estão cobrando do rei dos reis. Pedro foi recepcionado dessa forma. Eu penso que Pedro pensou: eles estão desrespeitando o meu mestre, o rei dos reis. Eles não conhecem o rei dos reis. Nós podemos fazer um silogismo aqui: se os reis e os seus familiares não pagam impostos, semelhantemente Jesus, o rei dos reis, não deveria pagar quaisquer impostos. Jesus mostra com a sua atitude, e o texto nos diz isso, que ele nos dá uma lição de humildade, de compreensão do contexto que nos cerca, da realidade que nos cerca. Eu penso que Jesus toma uma atitude que surpreende a todos, justamente para ensinar aos discípulos a responsabilidade que os mesmos deveriam ter com todas as áreas da vida. Jesus nos mostra de maneira prática que, como crentes, nós precisamos viver de maneira honesta, digna, semelhantemente a Ele. Jesus poderia ter reivindicado, Jesus poderia ter dito: não, eu não pago imposto, eu sou o rei dos reis, eu sou Deus, eu sou o Senhor dos senhores. Mas Jesus nos mostra de maneira clara, de maneira prática, que nós devemos corresponder às obrigações que nos são impostas através, quem sabe podemos dizer também, da sociedade que nos cerca costumeiramente em nome de Jesus. O texto nos diz que há aqui um questionamento: o teu mestre não paga imposto? Aqui uma interpelação, interrogação. O teu mestre, será que ele vai profanar o culto? Será que ele vai profanar a tradição religiosa? Eu penso também, queridos, que aqui nesta pergunta há algo muito capcioso. As pessoas queriam pegar Jesus de alguma forma. As pessoas queriam surpreender os seus discípulos, quem sabe tentando colocar Jesus em uma situação difícil. E a pergunta é capciosa. Olha, Pedro, e a pergunta é de bastidores. Ele procura um discípulo de Jesus. É interessante, meus irmãos, que o texto nos diz que eles não procuram Jesus pessoalmente. O texto nos diz que Pedro foi procurado. Eu não sei porquê, meus irmãos, mas as experiências com Jesus, nós enxergamos sempre a figura de Pedro. Ele foi muito ensinado. E Pedro foi procurado mais uma vez aqui. E Pedro foi questionado. Eu penso que Pedro nunca tinha pensado nisso. Afinal de contas, meus irmãos, eles estavam preocupados com o reino. Eles estavam preocupados com pessoas sendo curadas, libertas de demônios terríveis. Como assim pagar impostos? Acho que Jesus não está preocupado com isso. Ele poderia ter respondido assim, mas por via das dúvidas, ele preferiu resolver a questão sem mais conversa. Sim, o meu mestre paga imposto, sim. Se você olhar comigo, o verso 25, ele responde, ele não dá muita conversa, ele não estende o diálogo, ele não conversa sobre questões religiosas, ele não estabelece uma conversa teológica, ele não diz: olha, você desconhece a história, você sabe que o rei não paga imposto, você não conhece Jesus. Ele não conversa muito, ele está preocupado com outras coisas. E Pedro diz: sim, ele paga imposto, sim. Foi a resposta contundente de Pedro, rápida de Pedro. De pronto ele resolve o problema. Para quem perguntou, estava respondida a questão. Mas nós iremos aprender nesse texto que para quem respondeu, ele precisaria aprender muito com a sua resposta em nome de Jesus. Eu penso que Pedro resolveu o problema e disse: pronto, está resolvido, Jesus não vai se preocupar com isso. Nós iremos caminhar, nós iremos resolver as demandas do reino. Nós iremos nos preocupar com coisas mais importantes do reino: curar, libertar, salvar as pessoas da peia do demônio, do castigo, do jugo do diabo. Eu não irei me preocupar com isso, eu já resolvi esta demanda para Jesus. Eu resolvi o problema.
Queridos, aquela pergunta ainda ecoava na mente do apóstolo Pedro, possivelmente. A dúvida em seu coração: será mesmo que Jesus paga imposto? Será que Jesus está preocupado com essas coisas? Será que Jesus está realmente preocupado com essa demanda de pagar o imposto, de corresponder às questões religiosas? É uma coisa tão pequena diante daquilo que Deus, o Senhor Jesus, veio fazer neste mundo. Meus irmãos, é justamente que nós percebemos que Jesus entra de maneira definitiva e de maneira didática, ensinando a Pedro algo mais profundo. Se você olhar comigo a continuação do verso 25, nós iremos perceber que Jesus lhe antecipou e lhe pergunta algo. Nos diz o texto: Pedro resolve a demanda lá fora, e Pedro entra na casa, e diz a palavra que Jesus se antecipa a Pedro e pergunta: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos, Pedro? E Pedro responde a Jesus. Eu quero aqui abrir um parêntese. Eu imagino mais uma vez Pedro sendo surpreendido. Meu Deus, Jesus não sabia de nada do meu diálogo lá fora. Eu estava conversando com alguém que cobrava imposto, cobrador de impostos. E ao entrar na casa, Jesus lhe antecipa. Jesus, conhecedor de todas as coisas, Jesus sabia que no coração de Pedro aquela questão não estava resolvida. Meu irmão, presta atenção. Jesus se preocupa com os mínimos detalhes, Jesus se preocupa com as mínimas coisas. Jesus sempre está interessado a nos ensinar, e creia nisso, querido. Aquilo que você imagina, aquilo que você diz, olha, é tão simples, é tão pequeno, é tão insignificante, quem sabe você diz: Jesus não está preocupado com isso. Eu quero dizer nesta noite que Jesus se importa. Jesus se importa com as coisas complexas da vida, mas Jesus se importa com as coisas mais simples da vida. Em outras palavras, assim como Jesus quis ensinar a Pedro, Jesus se importa com você também, em nome do Senhor. Fecha parêntese. Pedro chega e é surpreendido. Jesus disse: Pedro, o que te parece, Pedro? Eles estão te cobrando imposto. E Pedro responde: Jesus, versículo 26, dos estranhos, Jesus. E Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Não é verdade, Pedro? É verdade, Senhor, é verdade. Aí nos diz a palavra que Jesus chega nesse verso 27 e ensina a Pedro algo que eu gostaria de trazer aos nossos corações nesta noite. É aí que Jesus vem com uma palavra que eu entendo como uma palavra de ordem para Pedro. Lembrem-se, Pedro estava voltando, entrando na casa, resolveu a demanda, sim, ele paga. Pedro resolveu o problema, tudo resolvido, entra na casa. Jesus disse: Pedro, o que te lhe parece? Pedro, tu estás angustiado. Pedro, isso precisa ser resolvido, Pedro. É quando Jesus fala o que nós devemos ler nesse momento, verso 27. Olha comigo, por gentileza, que é o versículo que eu queria pensar com os irmãos hoje à noite. Diz o verso 27: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Eu queria pensar com os irmãos hoje à noite sobre algo que eu entendo, imputo como necessário para a igreja do Senhor nos dias atuais. Como resgatar os valores do reino na minha vida? Como resgatar os valores do reino de Deus? Nós vivemos hoje um contexto conturbado, gente. Um contexto extremamente conturbado quando pensamos na questão religiosa de tantas igrejas. Eu não sei se os irmãos passam por isso. Eu sou muito questionado, principalmente quando me apresento como pastor. Eu digo: olha, eu sou pastor, eu faço questão de frisar de uma igreja reformada, igreja presbiteriana do Brasil. É impressionante. Todas as vezes que falo sou pastor, os seus irmãos quando afirmam sou crente, automaticamente a impressão que tenho ou que temos é que nós estamos sendo julgados.
por tantas coisas distorcidas que são apresentadas nos nossos dias. Eu penso que como igreja nós precisamos resgatar os valores do reino de Deus. Nós lemos nesta noite, como leitura alternada, Mateus capítulo 5, que nos apresenta a postura daquele que foi transformado pelo Senhor. É diferente, é alguém que prega a justiça, é alguém que é misericordioso, é alguém que olha para o próximo com amor e bondade, é alguém que entende que não é superior ao outro, é alguém que vive refletindo a glória de Deus em todos os sentidos de sua vida. Nós precisamos como igreja resgatar os valores do reino em nome de Jesus. Mas pastor, de que maneira nós podemos fazer isso? Presta atenção, querido, o verso 27 nos ensina algumas coisas. Eu só posso resgatar os valores do reino, primeiramente, se eu obedecer a ordem de Jesus. Você está disposto a obedecer a Jesus? Amém, meu irmão? Olha que isso é muito sério. Eu vou perguntar mais uma vez: você está disposto a obedecer a ordem de Jesus? Amém? Glória a Deus por isso. A primeira coisa que eu quero te dizer nesta noite: nós só iremos resgatar os valores do reino quando obedecermos a ordem de Jesus. Pensa comigo, meu irmão, a ordem dada por Jesus a Pedro é uma ordem intrigante, diferente. Jesus diz a Pedro: vai ao mar, Pedro. O texto nos diz que Jesus dá uma ordem: vai ao mar. Eu fico pensando, o que é que passou na cabeça de Pedro? Meu Deus do céu, estou aqui tão bonzinho na casa, quentinho, tão confortável, tão bonzinho, Jesus. Eu vou aplicar a nossa realidade hoje. Jesus está tão bonzinho aqui na igreja, o ar-condicionado está geladinho, a água aqui no anexo é gelada também, o culto é agradável, as pessoas são tão agradáveis. Eu estou falando que Pedro estava em boas companhias. Pedro estava com Jesus, com os apóstolos. Pedro estava com um grupo interessante. Pedro podia ter dito o seguinte: Jesus, complica não, Jesus, ir ao mar, isso vai requerer de mim desprendimento. Eu preciso voltar ao mar, eu preciso me deslocar, eu preciso me envolver, eu preciso pagar um preço. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, que nós só iremos resgatar os valores do reino de Deus quando entendermos que precisamos corresponder à ordem do Senhor, mesmo quando a ordem do Senhor possa ser aos nossos olhos absurda. Pedro não questionou. Pedro disse: o mestre está mandando. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, em nome de Jesus, eu quero que você pense comigo que um mar pode representar hoje à noite várias coisas. O mar nesta noite pode representar para você a tua família. Vai à tua família, fala de Jesus a ela. O mar nesta noite pode representar o teu trabalho, os teus amigos. Vai ao mar, volta ao mar. É muito mais cômodo para a gente, é muito mais confortável ficar no templo, ficar com Jesus, armar uma tenda, dizer: é muito bom ficar louvando aqui, levantando as mãos e bendizendo o nome do Senhor. Queridos, resgatar os valores do reino implica obedecer a Deus sem questionar. O que o Senhor tem ministrado ao teu coração, em nome de Jesus, vai ao mar, em nome do Senhor. Eu olho para o nosso auditório hoje à noite, eu fico a pensar, quantos que estão aqui hoje à noite, que foram chamados por Deus para o ministério? Quantos? Quem sabe você está dizendo aí no teu coração agora: pastor, um dia eu estava no congresso, e eu senti que o Espírito Santo de Deus falou comigo, me chamou para o ministério, para ser missionário, para ser pastor, para ser líder da igreja. Eu escutei a ordem de Jesus: vai ao mar, mas eu disse: não, Jesus, é complicado fazer isso. É complicado, a demanda é muito grande, eu tenho que me esforçar muito, eu tenho que me deslocar, muitas coisas vão ser mexidas, eu preciso resolver muitas coisas. Em nome de Jesus, a ordem de Deus para você nesta noite é a seguinte: vai ao mar. Deus está disposto a te usar, creia nisso, em nome de Jesus. Eu gosto muito dessa ordem de Jesus, porque esta ordem de Jesus nos apresenta
de forma prática o que ele mesmo disse lá em Mateus capítulo 28: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso requer da gente desprendimento. Pedro não questionou, gente. Pedro não disse: mestre, resolve aqui mesmo, faz um milagre, faz essa moeda aparecer aqui. Jesus, faz algo acontecer. Jesus podia ter feito isso. Jesus é Deus, é Deus. Jesus podia ter feito um milagre. Jesus podia ter dito: Pedro, olha no teu bolso, ou Pedro, aí do teu lado aparecerá uma moeda. Ele podia fazer isso. Mas Jesus queria ensinar a Pedro o princípio da obediência. Olha aqui para mim, querido, em nome de Jesus. Quantas vezes Jesus tem dito a mim e a você: olha, vai ao mar. E você tem dito: Jesus, é muito trabalho, Jesus. É muito trabalho. Requer da minha pessoa muito envolvimento. Em nome de Jesus, se Jesus tem dito a você: vai ao mar, em nome do Senhor, diga a Deus: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, para a glória do teu nome. Eu posso ouvir um amém? Graças a Deus. A primeira coisa que eu quero dizer nessa noite é que nós só iremos resgatar os valores do reino se obedecermos a Deus, mesmo que a ordem de Cristo possa ser absurda aos nossos olhos. Pense o que você quiser pensar nesse momento, querido. O que é que Deus tem dito a você que é absurdo? Falar de Jesus para tua esposa é absurdo nesse contexto? Fala. Falar de Jesus para o teu marido: vai ao mar, fala. Pregar o evangelho no teu ambiente de trabalho para pessoas que são céticas, que não creem em Deus, que são agnósticas, fala de Jesus. Vai ao mar, não te cales, não deixe de pronunciar o evangelho de Deus. Diga a Deus: Deus, eis-me aqui, com os teus familiares, com os teus amigos, com pessoas que estão até mesmo dentro do templo, que são amigas ou amigos. Se a ordem de Deus tem sido a seguinte para você: vai ao mar, não deixe de ir ao mar, em nome de Jesus. Primeira coisa, nós precisamos obedecer a ordem do Senhor. Mas a segunda coisa, queridos, nós só iremos resgatar os valores do reino de Deus quando usarmos a ferramenta correta, gente. Se você olhar para o texto, Jesus orienta o que Pedro deveria fazer ao chegar no mar. Jesus não disse: olha, Pedro, vai ao mar e lá tu te viras, faz o que quiseres. Não, Jesus orienta. Jesus mostra qual é a ferramenta que Pedro vai usar, se faz necessário usar a ferramenta correta. Verso 27 nos diz: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar e lança o anzol. A segunda coisa que eu quero dizer para você, meu irmão: não adianta ser empolgado, animado, entender que o desafio é enorme, dizer agora eu sou de Deus, agora eu virei um crente extremamente envolvido com a obra, se você não usar a ferramenta correta. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, é que Jesus mostra a Pedro que o princípio de obediência tem que estar atrelado aos princípios estabelecidos por Ele mesmo. Usa o anzol, Pedro. Jesus podia ter dito a Pedro: Pedro, pega uma rede e joga, vai ser mais fácil. A probabilidade de pegar um peixe, que já é impossível, um peixe com uma moeda, será maior. Mas Jesus disse: Pedro, pega um anzol. O que você pensa sobre anzol, pensando no reino, a palavra de Deus? Eu só irei entender o que Deus requer de mim se eu usar a ferramenta correta, a palavra de Deus. Você não vai ao mar e chegar no mar e dizer: Deus, agora é comigo, deixa comigo. Pedro era um pescador, era alguém experiente, era alguém que sabia o que fazer no mar. Mas Pedro se submeteu à ordem do Senhor Jesus. Ele pegou o anzol. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você nesta noite é que você, ao ir ao mar, você precisa usar a ferramenta correta. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa pregar a palavra de Deus às pessoas. Você não vai pregar sobre aquilo que você acha que é correto. Você vai falar de Jesus. Você vai pregar a palavra de salvação às pessoas, na certeza de que a palavra de Deus, ela não volta vazia, em nome de Jesus. Eu só posso resgatar os valores do reino se usar a ferramenta correta. Há um texto na palavra de Deus, gente, que encontra-se lá em João, Evangelho de João, capítulo 17. Se você quiser ir comigo, por gentileza, João 17.
versículo 17. Nos diz a palavra: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Presta atenção, querido, em nome de Jesus, eu só posso fazer e realizar a obra do Senhor e corresponder ao ídolo do Senhor se eu entender que a ferramenta correta é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é apta para salvar as pessoas. Alguém já disse certa vez: mas eu não sei evangelizar, eu não sei falar de Jesus, eu não sei falar do evangelho. Em nome do Senhor, fala de Jesus, leia os evangelhos, diga às pessoas que trabalham com vocês: olha, vamos ler o evangelho, os evangelhos, vamos ler a palavra de Deus. Eu creio, queridos, nós cremos que a palavra cumprirá os seus propósitos em nome do Senhor. Eu preciso usar a ferramenta correta. Eu entendo, querido, meu querido irmão, que eu só posso resgatar os valores do reino de Deus quando uso a ferramenta correta. Presta atenção, eu quero te dizer nesse momento: a igreja presbiteriana do Farol, ela não vai crescer pelos movimentos, pelos eventos. Evento passa, queridos. A igreja presbiteriana do Brasil não vai desenvolver pelos eventos. Eu conheço muita gente que é empolgada pelos eventos, pelos acontecimentos da igreja. Eu quero dizer para você nesta noite que a igreja do Senhor só irá estar crescendo de forma firme e fundamentada se a palavra de Deus for exposta de maneira fiel, em nome de Jesus. A palavra de Deus precisa ser o centro de todas as coisas, em nome do Senhor. Se eu fosse elencar aqui o número de pessoas que já entraram neste templo e já frequentaram um período e hoje estão no mundo, nós passaríamos o resto da noite falando nome por nome. O que nos acontece, gente? É porque muitas vezes nós usamos as ferramentas incorretas. Certa vez eu ouvi alguém dizer o seguinte: ah, meu Deus, eu trouxe um visitante para a igreja, o pastor está falando sobre pecado, a palavra é muito dura, o meu visitante nunca mais vai voltar na igreja. Meu irmão, não é você que salva ninguém. Quem salva e convence o homem da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor. Tem gente que escolhe culto para trazer não crente. Tem gente que diz: olha, eu vou convidar porque o culto é para crente. Meu irmão, Deus salva quem Ele quer. É só você usar a ferramenta correta. É só você usar a palavra de Deus. É só você entender a ordem do Senhor. Eu preciso resgatar os valores do reino. Eu preciso falar de Jesus. Eu preciso pregar o Evangelho. Em algum momento, na conversa com o não crente, você vai entrar em rota de colisão. E em nome de Jesus, não procure as palavras bonitas, procura falar a verdade, em nome de Jesus. Use a ferramenta correta e eu tenho certeza que o valor do reino vai ser resgatado no teu coração, em nome de Jesus. Mas uma terceira coisa que eu quero dizer também a vocês nesta noite: não adianta ir obedecer ao Senhor, não adianta usar a ferramenta correta, ter a Bíblia de um lado para o outro, se você também não buscar a essência da palavra de Deus. O texto nos diz no verso 27 que ele pegou peixe, o primeiro peixe que fisgar, diz o Senhor, tira-o e abrindo-lhe a boca acharás um estáter, acharás uma moeda. É impressionante, queridos, que Jesus disse a Pedro. É impressionante. Jesus disse a Pedro: Pedro, você vai para o mar. Meu irmão, Pedro era pescador. Pedro sabia a impossibilidade disso acontecer. Pegar o primeiro peixe, e o primeiro peixe ter um estáter, ter uma moeda, que equivalia ao pagamento, exatamente ao pagamento do imposto referente ao de Jesus e ao de Pedro. Meu irmão, Pedro disse: eu vou para o mar. Eu fico imaginando a caminhada de Pedro até o mar. Meu Deus do céu, eu vou jogar um anzol. Meu Deus, tem que ter muita fé. E o primeiro peixe que fisgar vai ter uma moeda dentro desse peixe. Meus irmãos, por muito menos nós já duvidamos do Senhor.
Por muito menos nós já falamos: oh, isso não vai acontecer, é impossível, é impossível. Eu estou usando a ferramenta correta, mas eu sabia que não ia acontecer. Quantas vezes nós somos incrédulos? Eu fico imaginando, meus irmãos, Pedro jogando aquele anzol. Eu fico imaginando a palavra de Deus se cumprindo. Eu fico imaginando Pedro pegando aquele primeiro peixe e dizendo o seguinte: meu Deus, será que tem uma moeda aqui dentro? Eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Eu não sei o que Deus tem ministrado ao teu coração. Eu não sei o que o mar significa para você. Eu não sei se você está com a ferramenta correta, usando a palavra, pregando, dizendo nada está acontecendo. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, se Deus tem dito isso ao teu coração, que há uma moeda dentro do peixe, creia nisso e deixa Deus fazer o impossível acontecer, em nome de Jesus. Não queira ser Deus. Pedro podia ter dito: Jesus, olha, a probabilidade de ter um peixe é quase impossível. Dentro do primeiro peixe ter uma moeda, Jesus, eu não vou fazer isso, Jesus. Mas nos diz a palavra que Pedro foi ao mar, que Pedro lançou e tirou a essência, ou seja, tirou a moeda que havia no peixe, aquilo de valor. Eu quero dizer para você nesta noite que nós só iremos resgatar os valores do reino de Deus se buscarmos a essência da palavra de Deus. Eu te convido a ir comigo a 2 Timóteo capítulo 3. Que palavra que nos ensina, a palavra que nos mostra, a palavra que nos corrige, a palavra que é apta. 2 Timóteo capítulo 3. Você quer resgatar o valor do reino de Deus na tua vida? Use a palavra com muita sabedoria, crendo que a palavra de Deus ela é útil, inspirada para o ensino. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Nos diz o texto: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu irmão? Eu preciso tirar a essência da palavra. Tem gente que lê a palavra não crendo na palavra. Tem gente que olha para a palavra de Deus e a palavra de Deus diz o seguinte: devemos bater e a porta abrir-se-á. Tem gente que olha para o livro de Tiago e diz: olha, alguém enfermo, chama os presbíteros, faça oração, e a oração do justo salvará o enfermo. Eu lembro de uma história de uma senhora que estava enferma e orou pela enfermidade. E ao terminar a oração, ela percebeu que a enfermidade não foi embora. Ela disse para Jesus: Jesus, eu sabia que não ia acontecer nada. Muitas vezes nós agimos assim. Nós não cremos na palavra de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, creia. Se Jesus está dizendo que há uma moeda dentro do peixe, ou seja, Jesus está dizendo a você: a tua família vai ser resgatada, em nome do Senhor, creia. A experiência é tua, querido. Jesus não disse aos discípulos: gente, vamos seguir, vamos reunir aqui os apóstolos e vamos lançar uma rede, porque a probabilidade é maior. Jesus tratou com Pedro, pessoalmente. O que Jesus tem tratado com você, eu tenho as minhas experiências com Deus, meu irmão. Eu sei que Deus tem tratado comigo. Às vezes é impossível, às vezes é algo que as pessoas falam: isso não vai acontecer. São as minhas experiências com Deus, é aquilo que Deus tem ministrado no teu coração, são as impossibilidades. Mas queridos, Deus é especialista em colocar uma moeda dentro de um peixe. Deus é especialista, Deus sabe como fazer, Deus que tem o controle de todas as coisas. Imagine comigo, meu irmão, na hora que Pedro chegou no mar e lançou o anzol, era naquela hora exata que o peixe que estava com a moeda iria passar. Meu irmão, isso nós chamamos de milagre de Deus. Você crê nisso, meu irmão? Quer dizer para você que na hora de Deus, a hora de Deus, o milagre vai acontecer em nome de Jesus. É Deus. Ah, pastor, essa mensagem é muito pentecostal. Que seja, que seja. Eu creio no Deus que faz o impossível acontecer.
Eu creio no Deus que age. Eu creio no Deus que diz a um apóstolo: vai lá no mar e lance um anzol, porque vai passar um peixe com uma moeda. Meu irmão, se isso é Pentecoste, louvado seja Deus por isso. Eu creio no Deus que age, meu irmão. Eu creio no Deus que intervém. Eu creio no Deus que tem o controle do mar, dos peixes, das moedas, de tudo. Eu creio no Deus que é o dono da história. E quando Ele diz: olha, vai no mar e lança um anzol, porque vai ter um peixe com um estáter, com uma moeda, é porque Ele sabe o que está dizendo. Eu não sei o que Deus tem prometido para você, mas uma coisa eu sei: vai acontecer, porque Deus é fiel, em nome de Jesus. Eu preciso tirar a essência do peixe, meu irmão. Eu preciso crer. Agora eu não posso duvidar. Pedro creu, disse assim: eu vou no mar, eu vou lançar esse anzol e vou pegar esse peixe. Por fim, queridos, nós só iremos resgatar os valores do reino quando transmitirmos os valores do reino de Deus ao mundo. O texto termina fazendo o que Jesus estava disposto a fazer. Nos diz a palavra que depois que Pedro pegou o estáter ou a moeda, diz a palavra que ele cumpriu o que foi dito. Diz lá: toma-o, entrega-lhes por mim e por ti, Pedro. Eu pensei sobre essa atitude de Pedro, e eu entendo que assim como Jesus ensinou a Pedro, a palavra de Deus também nos ensina nesta noite, que nós não podemos guardar aquilo que é essencial na palavra, já que creio que a palavra, ela é útil para inspiração, inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja habilitado, transformado, salvo, restaurado. Eu não posso guardar essa moeda no bolso, eu não posso guardar aquilo que é essencial para mim mesmo. Eu não posso dizer: Jesus, peguei a moeda e agora o que fazer? Transmita, entregue, passe à frente, distribua. Nós recebemos de graça, queridos. Deus nos salvou, foi a graça, o favor imerecido de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? É que nós só iremos resgatar os valores do reino de Deus ao mundo quando transmitirmos os valores do reino a outras pessoas, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta: você já obedeceu a ordem de Deus de ir ao mar? Amém. Você tem usado a ferramenta correta? Você usa a palavra como regra de fé e prática? Amém, querido? Usa não, misericórdia. Você usa a palavra de Deus como regra de fé e prática? Amém. Vamos caminhar. Você crê que a palavra de Deus tem a maior moeda de valor, a maior essência, o maior valor deste mundo, o valor que transforma as pessoas? Amém, meu irmão? Agora vem a minha pergunta: por que você tem guardado esse valor para você mesmo? Por que nós temos guardado esse valor para a gente? Acabei de dizer nessa noite: meu Deus, eu entendi a ordem de Deus, é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Eu entendi, eu preciso usar a ferramenta correta, a Bíblia. Eu entendo que na Bíblia nós temos o maior tesouro que o mundo pode oferecer, o tesouro que salva vidas. Por que eu tenho guardado esse valor para mim mesmo? Para quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Para quantas pessoas você disse: olha aqui, a palavra de Deus salva, só isso. Jesus salva. Às vezes nós esquecemos disso. Às vezes nós não vivemos os valores do reino de maneira prática, porque para a gente é muito confortável. Nós estamos no templo, nós estamos adorando, nós corremos a semana toda, nós acabamos o final de semana e sabemos para onde iremos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Mas, queridos, há muitos que neste momento estão aí nas ruas de Maceió, precisando de uma palavra de salvação. Quem tem essa palavra? Partido político tem essa palavra, queridos? Não tem nada. Pode ser PT, PSDB, PFL, PRN, o partido que ainda vai surgir. Nenhum partido traz alegria suficiente ao coração do homem. Mas existe um que é poderoso para salvar o coração do homem. O nome dele é Jesus.
Nós temos essa palavra. Nós temos a palavra de salvação, queridos. Nós nos calamos, nós não distribuímos, nós não falamos, nós não evangelizamos. Jesus disse: Pedro, você volta, mas você cumpre, você entrega a moeda. Você está disposto a resgatar os valores do reino de Deus? Vai ao mar, use a ferramenta correta, lança o anzol, tire a essência da palavra, a moeda, o essencial, aquilo que transforma. Em nome de Jesus, transmita a palavra a outras pessoas, o tesouro a outras pessoas. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar em pé, meu irmão, em nome do Senhor. Feche os teus olhos. Nós precisamos pedir misericórdia a Deus pelas nossas vidas. Porque muitas vezes nós não transmitimos os valores do reino a outras pessoas. Certa vez um escritor de homilética, pregador, ele escreveu o seguinte, ele disse que a mensagem começa depois da mensagem. Eu fiquei um tanto quanto intrigado com essa afirmação. A mensagem começa depois da mensagem. Ele quis dizer o seguinte, que se você chega no templo, escuta a mensagem, escuta a ordem do Senhor, e você volta para casa, e tudo aquilo que você ouviu, você não coloca em prática, a mensagem não se tornará uma mensagem no teu coração. Mensagem não é algo teórico, é algo prático. E a minha oração nesta noite é que a mensagem desta noite se torne mensagem no meu coração a partir de agora, em nome do Senhor. Que eu possa falar de Jesus às pessoas, que eu possa amar isso. Jesus está voltando, gente, está voltando. Que eu possa perder tempo, que eu possa ministrar a palavra de Deus a outras pessoas, a vizinhos, amigos, a parentes, distantes, ou pessoas que estão ali próximas. Que eu possa ligar, que eu possa mandar uma mensagem, que eu possa mandar um e-mail, possa falar de Jesus, que eu não possa perder tempo, que eu possa ministrar a essência da palavra. Queridos, nós temos experimentado tantos milagres de Jesus nas nossas vidas, mas quantas vezes eu pego esse milagre e guardo para mim, eu não falo, eu não ministro, eu não testemunho, eu tenho vergonha. Abra a tua boca e deixa Deus falar através da tua vida, em nome de Jesus. Quem sabe você está aqui hoje à noite, você entendeu a mensagem de Deus para o teu coração. Diga ao Senhor nesta noite: Deus, muda o meu coração, Pai. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Vai ao mar, querido. Em nome de Jesus, obedeça a ordem do Senhor. É alguém que anda com você, alguém que está aqui hoje à noite, alguém que você tem se calado, tem se envergonhado, não tem falado do amor de Jesus. Vai ao mar, em nome do Senhor. Nós iremos orar, em seguida estaremos louvando ao Senhor Deus. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, por tua palavra nesta noite. Muito obrigado porque a tua palavra, ela é vívida, poderosa, transformadora, desafiadora, Senhor. Ó Deus, quantas vezes nós nem chegamos ao mar, quantas vezes nós duvidamos de Ti, Senhor, do Teu poder, do Teu agir. Quantas vezes nós questionamos a Tua ordem, porque nós colocamos os empecilhos, nós colocamos as dificuldades à frente. Mas Deus, renova os nossos corações nesta noite de tal forma que
possamos colocar em prática a fé, em nome de Jesus. Se o Senhor tem dito a pessoas aqui nesta noite, vai ao mar, vai ao encontro, que cada pessoa que tem recebido do Senhor Deus esse chamamento, esta convocação, esta vocação, essas pessoas possam dizer hoje à noite: Deus, eis-me aqui, Senhor. Mas que cada pessoa, a começar em mim, cada pessoa possa usar a ferramenta certa, Senhor. Ó Deus, que eu possa usar a Tua palavra, que não sejam as minhas palavras, mas a Tua palavra, Senhor. Que eu possa ministrar aquilo que há de essencial na Tua palavra, Senhor. Que eu possa ministrar a Tua palavra com fidelidade, com amor, com dedicação, com fé, crendo na Tua palavra, crendo naquilo que estou ministrando, Senhor. Mas Deus, usa-me, não apenas no templo, mas usa-me, Senhor Deus, fora do templo, Senhor. Usa-me, Senhor Deus, com os não crentes. Usa-me, Senhor Deus, com os meus familiares. Usa-me, Senhor Deus, com os meus amigos de trabalho. Usa-me, Senhor Deus, na universidade, com os professores, com os colegas de turma. Usa-me na escola. Usa-me em qualquer lugar, que possamos transmitir os valores do reino de Deus, e que vidas possam ser salvas através das nossas vidas, ó Pai. Faz isso, Deus, desperta-nos. Vem sobre cada um, Pai. Assim como Deus tratou com Pedro de maneira pessoal, trata nesta noite com as nossas vidas de maneira pessoal, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Dá um abraço no teu irmão em nome de Jesus. Diga a ele: Deus te abençoe nessa jornada de obediência. Vamos louvar ao Senhor, queridos. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Glória ao Senhor. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Vai ao mar em nome do Senhor. Adora o Senhor em nome de Jesus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, Ele está conosco. sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus o impossível, Deus o impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. o Deus do impossível, Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, tua voz, ó Senhor, voz me encoraja a prosseguir. vai ao mar. Obedeça a ordem do Senhor, meu irmão. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, Ele tem o controle de todas as coisas. sei
sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha, Senhor, venha em meu favor, e cumpra em mim, Senhor, teu querer. Deus impossível, Deus impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém, graças a Deus. É bom poder adorar ao Senhor Deus com liberdade, com alegria. Nós entramos nesta noite para adorar ao Senhor, para ouvir a sua palavra, a sua ordem, e sairemos para servi-lo lá fora, em nome de Jesus. Sai daqui hoje à noite dizendo isso: eu vou ao mar, eu vou. Deus do impossível irá cumprir o que tem prometido, louvado seja Deus. Ele cumpre, Ele é fiel, apesar da gente, apesar de Pedro, apesar de mim, apesar de você. O Deus do impossível continua sendo o mesmo Deus, glória a Deus, amém, queridos. Nós estaremos impetrando a bênção e os irmãos, nós estaremos juntos cantando tríplice amém. Sentaremos e estaremos também trazendo aos irmãos alguns avisos. Mas antes dos avisos, agradeça a Deus em seguida pelo culto da noite. Agradeça a Deus por mais esta oportunidade de adorar e de bendizer o nome do Senhor. E que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso e o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo recaiam sobre todos nós e sobre todo o povo do Senhor, espalhados sobre a face da terra. Queridos, meus irmãos, gostaria de avisar que logo após o culto, rapidinho, eu queria ter uma conversa com a irmã Nilda. Não sei se ela se encontra, acredito que se encontra lá no culto, no Benedito Bentes, que desde ontem nós estamos ali com o projeto Semear. E ontem tivemos lá um culto muito abençoado, distribuímos 1000 Bíblias, aquilo que nós temos de maior valor, a palavra de Deus foi distribuída ali, de forma gratuita, e muitas vidas serão alcançadas em nome de Jesus, amém, gente? Pode ser até que elas não frequentem a IPB, mas quem sabe outra igreja, mas a nossa oração é que a palavra de Deus possa transformar vidas em nome de Jesus. Então eu quero ter uma conversa com a irmã Nilda, com o presbítero Marcos e com o André da Nádia, que eu também não sei se ele se encontra no Benedito Bentes, mas se só tiver o presbítero Marcos, conversaremos com vistas à logística do Acampa Kids. Queremos ter também
queremos avisar também que no próximo final de semana nós estaremos no Acampa Kids 2015. E avisamos aos pais que na próxima sexta, às 16 horas, e preste atenção, querido, próxima sexta, você que vai trazer o seu filho, chega aqui às 16 horas na próxima sexta, e teremos aqui um momento com os pais e com os filhos. A liderança do Acampa Kids, nós teremos aqui um momento com os pais e com os filhos, momento de oração, de informações importantes para os pais. Sabemos que o filho vai viajar no final de semana de muito exercício de fé, não é verdade, gente? Oração, Deus toma a frente, coloca a frente, oração, tudo há um propósito. Quem sabe você precisa orar mais, minha irmã, meu irmão. Você vai passar o final de semana de joelhos, orando, e vai ser bênção em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então no próximo final de semana, na sexta-feira, sairemos aqui, e o ponto de partida é aqui na Igreja do Farol, próxima sexta, às 16 horas. O retorno acontecerá no domingo, gente. São 2 noites apenas, sexta e sábado, e no domingo retornaremos todo mundo na bênção. Glória a Deus, todos juntos estaremos aqui com o fechamento do nosso Acampa Kids 2015, que tem por tema mais que vencedor, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Avisamos também sobre mais um movimento, com o ministério em movimento, é colocar em prática o que nós acabamos de ouvir no sermão da noite. No próximo dia 28, sexta-feira, de sexta agora a 7 dias, nós teremos mais um em movimento, mais uma ação social nas ruas de Maceió. Aí, nós temos aqui algumas orientações. A primeira delas é: quem tiver interesse em participar, você possa dar o nome ao Mateus ou à Binha. A Bárbara, você dá o seu nome se você tem interesse em participar. 2, aqueles que derem o nome e porventura desistirem de ir, favor informar com antecedência a Mateus ou a Binha, tá certo? Também, se você na sexta-feira, por algum imprevisto, você deu o nome e não pode participar, nós temos um número contado, na verdade, um número estabelecido. Então, você será substituído ou substituída por outra pessoa, tá certo? 20 horas no anexo da IPF, outro aviso, nós estaremos aqui no anexo às 20 horas. E por fim, eles estão recebendo doações financeiras para sopa. Procura Mateus ou a Binha, como diz aqui o aviso. Tá ok, queridos? Dinâmica da igreja. Amanhã nós teremos casais aos pés da cruz. Terça-feira, 15 horas, culto de oração com as irmãs. Quarta-feira, culto de doutrina. E presta atenção, nós estamos estudando a palavra de Deus toda quarta-feira, de forma intercalada. Uma quarta-feira é o pastor Célio, ele está falando sobre a doutrina da redenção, e uma quarta-feira eu estou ministrando sobre atributos de Deus. Eu estarei na próxima quarta falando sobre os atributos de Deus, dando continuidade ao estudo. Quinta-feira, 20 horas, discipulado, e sexta, sábado, domingo, Acampa Kids. Todavia, a igreja funcionará normalmente, no domingo pela manhã, 9 horas, e domingo à noite, às 18 horas, com fechamento do Acampa Kids. E lembrando que aos irmãos que não irão participar do Acampa Kids, eu estou vendo aqui um bom número, não vai participar do Acampa Kids, nós teremos um culto matinal às 7 horas da manhã, queridos. Próximo sábado, às 7 da manhã, teremos aqui o culto matinal, para quem não, às 6 horas da manhã, para quem não for para o Acampa Kids. E olhando aqui, um relance assim, eu percebo que boa parte dos que estão aqui não irão para o Acampa Kids. Ou seja, teremos um culto matinal lotado no próximo sábado. Amém, gente? Surgiu uma ideia agora, gente, porque o filho vai estar no Acampa Kids, então o pai não vai, não, meu filho, não sei o que, é por causa do menino, vem para o culto matinal, pastor. Pronto, resolvido os seus problemas. O teu filho vai estar no Acampa Kids e você vem para o culto matinal às 7 horas da manhã no sábado. É só para testar vocês, vamos caminhar. Eu
não sei porque ficou 7 horas da manhã na mente. 6 horas. Rapaz, eu gostei do coral. Já pensou esse coral aqui no sábado de manhã dizendo 6, pastor? Então, com o pastor Célio, próximo sábado, às 6 horas da manhã. Lembrando que terça-feira, ensaio do coral. E o Albertinho ficou empolgado. Depois desses 6, já pensou um coral dessa forma, cantando ao Senhor? Então, se você deseja participar do Coroarte, procure também, não o Mateus e a Binha, mas agora o Alberto e a Silene. Tá ok, queridos? Possamos ter uma semana muito abençoada. Antes disso, o Alberto tem uma palavra. Eu estarei indo à porta para abraçar os irmãos. Graças e paz, queridos. Já que falou em coral, eu queria aproveitar a deixa para pedir aos irmãos que orem pelo coral, né? Na última vez que nós cantamos aqui, tínhamos apenas 3 homens. E a gente está precisando de homens, irmão, no coral, né? Na verdade, nós estamos precisando de homens no Coroarte, e mulheres também, as irmãs que quiserem participar do Coroarte, mas a demanda está mais carente em relação ao aspecto masculino, né? Geralmente é assim, no povo de Deus sempre tem uma crise, né? De vez em quando faltava homem para o serviço, mas agora a gente está tendo essa oportunidade, né? Então os varões que estão aqui, né? Que sentem que são mesmo varões, né? E quiserem participar do Coroarte, se sintam motivados e venham para cá, né? Aproveitando também, irmãos, vamos orar durante essa semana pelo... O Edvaldo está levantando a mão assim, né? Edvaldo, você continua intercedendo, amém? Aproveitando essa semana, irmãos, vamos orar pelo Acampa Kids, né? Os irmãos colocam o joelho no chão, ora por esse ministério, né? Eu fico imaginando Pedro quando chegou no mar, que pegou o peixe. Eu acho que Pedro deu uma risada muito boa, né? Disse, rapaz, Jesus é fogo mesmo. Foi o peixe e a moeda está lá dentro. A mesma coisa vai acontecer no Acampa Kids, irmãos. Eu tenho certeza que toda a equipe que está orando, está assim, ó, tem promessas que Deus vai fazer grandes coisas nesse ministério. E domingo a gente vai testemunhar isso. Ó, o peixe realmente estava na boca do peixe. A moeda estava na boca do peixe. Então ora pelo esse ministério, que Deus abençoe, que seja uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. IP Farol TV. Transmitindo as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Uma emissora da Igreja Presbiteriana do Farol, Maceió, Alagoas, Brasil.